boa tarde. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Aqui em Rio Branco, 2 horas e 26 minutos, você pode participar. Oh, desculpa, 1 hora e 26 minutos. Eu já estou levando bronca aqui, estou levando carão do meu diretor. 1 hora e 26 minutos. Você pode participar do Gazeta Entrevista via rede social, aí, WhatsApp, eles vão colocar o número aí. Você pode fazer a sua pergunta, que eu, na medida do possível, vou fazer aqui para o senador Márcio Bittar, que está aqui conosco. Ele que assumiu uma nova, eu posso dizer, nova condição no Senado Federal. Márcio, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Agora, vice-líder do governo no Senado. É um dos vice-líderes, né? Sim. Nessa empreitada complicada que é esse cenário de reforma da Previdência. Qual é a estratégia, Márcio? Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez à TV Gazeta pela oportunidade. É um prazer revê-lo, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, o Acre inteiro sabe que eu apoiei o Bolsonaro. E apoiei o Bolsonaro porque concordei com um programa econômico, um programa político, né, um programa de governo que ele registrou. Eu li 2 vezes. Hoje já li mais do que isso, mas na época eu li o programa 2 vezes. E particularmente na página econômica, evidentemente pilotada muito pelo hoje Paulo Guedes, ministro da Economia Paulo Guedes, eu concordo totalmente. O Brasil tem que fazer reformas, não há outra saída. E é bom, Itana, também a gente já ir esclarecendo assim, ó, eu vejo muita gente dizendo que a dívida pública brasileira foi apenas dos regimes civis democráticos. Isso não é verdade. A dívida pública brasileira, que está uma estratosférica hoje, que consome 100 bilhões de dólares dos cofres públicos por ano, começou nos governos militares. Exceto o primeiro, os demais começaram a fazer isso, gastar muito mais do que o que arrecada. Virou essa bola de neve. Então é impossível o país investir, porque não tem dinheiro. Então é preciso abater essa dívida pública para sobrar 20, 30 bilhões do orçamento do país para investir, por exemplo, em segurança pública. Porque a segurança pública precisa de muito mais recursos do que o que tem. E aí de onde é que vai tirar? Então tem que abater essa dívida pública. Como é que nós vamos arrumar as obras da nossa região, de ligação entre nós e o Peru, que passa por obras físicas, estradas, portos, a questão da energia elétrica? Nós não podemos ter uma energia cara desse jeito. Como é que vamos atrair polo industrial? Senador, então, eu tenho um compromisso com essa, só para terminar o raciocínio. Então, eu apoiei, ele ganhou a eleição e agora a Joyce, a deputada federal que ele escolheu como líder do governo no Congresso, convida, para mim é mais que um convite, é uma convocação, a mim e ao Petecão. Eu vou dizer não. Então, eu acho que é minha obrigação, como a do Petecão também, ajudar o Brasil. Eu estou convencido, as pessoas vão me julgar, todo homem público, mas eu estou convencido que a maior ajuda que nós podemos dar ao Acre é aprovar o pacote de medidas econômicas do governo, porque você não tem dinheiro. Qual a sua leitura, qual a interpretação que o senhor faz a demora do presidente Jair Bolsonaro em entrar nesse debate a respeito da reforma da Previdência? É pela impopularidade que ele sabe que a reforma tem? Por que ele demorou tanto a entrar nesse debate? Ora, Itana, sendo como eu sempre fui bem transparente, o Bolsonaro vem da caserna, vem do Exército, e essa turma, eles não são muito simpáticos, favoráveis à reforma, não. Mas eu fui um dos que dei a minha humilde contribuição para que os militares também entrassem na reforma. Agora, esse mês que entra, vem a reforma dos militares. Todos têm que dar a sua parcela de contribuição. Eu posso confessar a você, sem problema nenhum, que eu gostaria de ver o presidente da República, nas suas redes sociais, por exemplo, gastando muito mais tempo explicando para as pessoas, com o crédito que ele tem, como nós temos que acabar com as previdências especiais do Congresso Nacional, dos parlamentares, por exemplo, tanto do Executivo, dos 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por exemplo, talvez as pessoas não saibam, mas a média de aposentadoria do Legislativo são R$28 mil. Só para dar uma comparação, nós temos 1 milhão de servidores públicos, então um regime próprio, diferenciado, e temos 29 milhões no regime geral. Desses 29 milhões, que é o grosso da base,
86% recebe menos de 2 salários. Quer dizer, Puxa vida, então ela é injusta. É muita injustiça. Ela é muita injustiça. Então, esse pacote, eu quero dizer para as pessoas, sei que é uma descrença, mas esse pacote, ele acaba com essas aposentadorias especiais. E o Congresso vai ter condições políticas de cortar na própria carne? Se o Congresso não cortar, não passa. Por exemplo, se o Congresso tiver, eu duvido muito, mas se o Congresso tiver uma febre e num gesto absolutamente insano, se retirar da proposta da reforma, no outro dia ela acabou, no mesmo instante ela acabou. Então, ou é para cortar privilégios. Veja bem, o servidor público, desde 2011, já tem a possibilidade de aderir a uma previdência que foi criada lá atrás, em 2011, que é opcional. Então, por exemplo, o sujeito hoje prestou um concurso, ele, sei lá, vai ganhar 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 reais e tal. Ele já sabe que a regra é nova, ele não vai mais se aposentar com 11% de desconto e ter o salário integral e a paridade. Então, ele pode, se ele quiser, adere à Previdência Complementar que foi criada a partir de 2011, no governo, acho que da Dilma, né? E aí ele vai economizar mais, vai receber mais. E a outra questão fundamental da reforma é que nós, graças a Deus e ao ser humano, nós aumentamos a idade. Hoje o Brasil vive 76 anos de média, mas se você tirar, então, as mortes violentas e a mortalidade infantil, essa média passa de 80. Você tem uma ideia? O Brasil está envelhecendo muito rápido. Está envelhecendo muito rápido. Vou te dar um outro dado. Hoje nós temos 10 milhões de pessoas no Brasil acima dos 65 anos de idade. Nessa projeção, em 2040, o que para mim é muito, 20 anos a mais para quem tem 55, tomara a Deus que eu esteja vivo. Mas para o país não é nada. Então, em 2040, essa projeção faz com que o Brasil vai ter 25% da população acima de 65 anos. Então, quando essa previdência foi imaginada, você tinha 7 pessoas trabalhando para 1 na Previdência. Se nós não mudarmos, daqui a pouco vai ser 1 por 1. Não tem como aumentar. Não tem condições. Senador, aqui tem o Lucas Souza, da Vila Acre, pergunta o seguinte. Pergunta para o senador o que nós, acrianos, podemos esperar da parte dele para buscar verbas para a segurança pública do Acre. O que pode ser feito para fortalecer as forças policiais do Acre? Eu lembro aqui, aproveitando a pergunta do Lucas, nós voltamos a ter um cenário complicado na área de segurança pública, voltaram os problemas com facções de uma forma rotineira, acusações de tortura no presídio Francisco de Oliveira Conde, manifestações, como nós vimos ainda há pouco no Gazeta Alerta, de familiares exigindo direitos que já estavam garantidos, que, na opinião deles, estão sendo desrespeitados. Como é que, o que esse cenário que o senhor esboçou aí relacionado à reforma da Previdência pode ter impacto na área de segurança? Lucas, um primeiro passo muito importante eu já mencionei. Quer dizer, a segurança pública, diferente, por exemplo, de educação e de saúde, que tem muita questão na gestão, mas a saúde precisa a segurança precisa de muito mais orçamento do que o que ela tem hoje. Então, e aí não é só a reforma da Previdência, a reforma da Previdência é a venda de estatais, que só serve de cabide de emprego para políticos ao longo dos últimos 20, 30 anos, a venda de 700 mil imóveis que a União ainda possui, que é um absurdo, isso gera privilégio a alguns, e também uma política de concessão de aeroportos, de portos, de rodovias, de ferrovias, até mesmo da questão de saneamento básico, que o Brasil tem uma gravíssima crise e não tem orçamento para isso, por que não chamar o setor privado? Então, é um pacote de medidas para que o Brasil volte a ter poder de investimento. A segurança pública passa muito por aumentar bastante o dinheiro que se gasta com ela. Você esteve na audiência com o ministro Moro? Não, porque eu já tinha estado com ele e naquele momento nós tínhamos a primeira audiência da líder Joyce, com nós, os vice-líderes, nós dois do Senado, eu e o Petecão, e os da Câmara Federal, com o presidente da República. E aí não deu para ir. E que impressões? Mas só para responder melhor para o Lucas. Agora, Lucas, a questão econômica é uma. Então essa é uma frente que tem a ver com a questão da segurança pública. A outra frente que tem a ver com o Congresso Nacional, eu já disse isso na época da campanha, já disse aqui no teu programa da vez passada, aí é com o Congresso. O Congresso precisa, lógico, a meu juízo, endurecer as leis contra o crime. Rever a legislação, e principalmente o crime organizado.
Que impressões o ministro Moro lhe passou quando você As esteve melhores com ele? possíveis. Mas, senador, me parece que, do ponto de vista político, não seria importante, pelo menos, não que a vinda de um ministro aqui vá resolver muita coisa, mas a impressão que dá é que o ministro Moro não sabe a diferença entre Rio Branco e Londres. Assim, se a gente sabe que é por aqui que a droga entra, por que o governo federal não investe aqui a política de segurança pública na área de fronteira? É uma coisa, ele não fala nada a respeito disso de forma enfática. Me parece um pouco ausente da narrativa do ministro Sérgio Moro essa situação das fronteiras. Então, eu vou concordar com você e vou ampliar. Eu acho que exigir, ao longo dos últimos 20, 30 anos, exigiram muito do Acre e da Amazônia e não deram quase nada em troca. Se você pegar o Amazonas, deram a Zona Franca de Manaus, deram vírgula, foi o regime militar, que criou a Zona Franca de Manaus numa visão econômica. Hoje, a Zona Franca de Manaus, ela é mantida na visão de uma recompensa pela preservação ambiental do estado do Amazonas. Pois bem, agora nós, Roraima e Amapá, o que ganhamos? Então, eu diria que não é só o ministro Sérgio Moro. Essa semana eu almocei com o presidente, eu e outros colegas, com o presidente da CNA, que é uma federação importantíssima. Confederação Nacional da Agricultura. E tem uma frente parlamentar que é uma das mais poderosas do Congresso. Eles falam um monte de coisa sobre o Centro-Sul e sobre o Nordeste e não incorporam a Amazônia. Sim. Então, eu acho que o governo brasileiro, as entidades todas, elas têm um branco com a gente. Uma dificuldade de entender elas isso aqui. Elas têm um branco com a gente. Então, o meu papel, como o dos outros, é fazer valer para eles que nós precisamos das ferramentas para sair do isolamento econômico. E você tem toda a razão. Na questão da segurança pública, além do que eu mencionei, tem que ter mais recursos, e muito mais recursos, endurecer as leis, mas também, nós sabemos, fazemos divisa com Peru e Bolívia, são os dois maiores produtores de cocaína do planeta. O Brasil hoje é o segundo consumidor de cocaína do mundo, o primeiro consumidor em crack, e você acabou de dizer, essa droga entra por aqui, grande parte dela, esparrama pelo país. Ora, então se o problema que arrebenta em São Paulo, no Rio, passa por aqui, então evidentemente que eles têm que estar muito mais presentes aqui. Agora, eu vou dar um desconto para o Moro, assim, ele passou esses primeiros 60 dias, vamos assim dizer, preocupado em arrumar o projeto, né, contra a corrupção, o crime organizado principalmente, que apresentou para o Congresso Nacional. Agora está na hora dele, de fato, vir conhecer um pouco mais realidades que ele desconhece. Né? Então faremos o convite a ele, como ministro do Meio Ambiente, que já se comprometeu comigo de vir aqui conhecer de perto nossa realidade. Senador, tanto o Edson quanto o Salomão de Capixaba fazem perguntas a respeito da questão de geração de emprego, mas acho que isso já deve ter sido contemplado pela sua fala. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Márcio. Se ele acha que a mulher que veio da roça, trabalhando na idade de 5 anos de idade hoje, com 48 anos, trabalhando como doméstica, tem condições de trabalhar até os 62 anos de idade. Ela está falando aqui, questionando esse critério a respeito da idade, né? Em função da atividade da trabalhadora rural, da doméstica, enfim. Se o senhor acha justo isso? Olha, a idade proposta para o trabalhador rural é de 60 anos. Não é os 65 e nem os 63, são 60 anos que se propõe. Mesmo na área rural, hoje, a idade média já passou de 70 faz tempo. Né? Então, e de certa forma, eu não vou tampar o sol com a peneira, a gente não pode fazer isso. Vamos lembrar que o Fundo Rural, ele é uma previdência que só sai, ele não entra nada. Sim. Né? A previdência do servidor público, ela é deficitária, mas ela entra também. O regime geral é deficitário, mas ele entra também recurso. Né? O aposentado do setor rural, ele não contribui com a previdência. Então, na verdade, ele recebe assistência, está muito mais na assistência do que na previdência. Né? Então, eu quero dizer com toda sinceridade que não, eu não acho muito 60 anos de idade para se aposentar. Senador, nosso tempo está esgotando, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o senhor, dado a sua vitória nas eleições do ano passado.
o senhor se elegeu, uma das suas bandeiras de campanha foi relacionado, o senhor fez várias postagens, eu me lembro, nas redes sociais, relacionado à questão da posse de armas como uma da medida de segurança pessoal. O senhor entende que isso é algo importante. O que aconteceu ontem em Suzano, o que aconteceu há um tempo atrás em Realengo, esses episódios que demonstram uma sociedade completamente carcomida por dentro, o senhor não se sente responsável pelo que aconteceu ontem? O senhor acha que o seu discurso acaba não construindo um cenário que facilita esse tipo de problema? Hein? Não? O próprio presidente da República também, o senhor não se sente responsável, não? Não. Responsável, eu adoro a boa provocação. Quem deveria se sentir responsável pela criminalidade no Brasil é a esquerda. Vou repetir para você o que eu disse na pré-campanha, são dados. O governo da esquerda, ela assume e ela faz uma campanha, como fez o Lula, para desarmar as pessoas. A esquerda não respeita a democracia. Houve um plebiscito no Brasil e venceu, por esmagadora maioria, a população brasileira dizendo que a pessoa de bem, que não tem ficha criminal, tem o direito a ter uma arma em casa, a posse. E não a posse, que é você ficar andando com a arma no meio da rua. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O porte, que o porte, não a posse. O que aconteceu no Brasil, então, nos últimos 20 anos, quase? O Brasil foi restringindo cada vez mais a posse de arma. Você possuir uma arma, né? E o que aconteceu com a segurança pública no Brasil? Ela explodiu. É evidente que eu não estou aqui dizendo que isso é o único fator, porque não é. Sim. Mas ele é um dos fatores. E eu sempre defendi, e continuo nessa mesma linha, defendendo que a pessoa, um pai de família, uma mãe de família, que cumpre com os requisitos, não tem uma ficha criminal, não tem uma condenação, em querendo, ela tem o direito de adquirir uma arma para sua casa ou para o seu local de trabalho, por um direito natural. Você sabia que tem bispos da Igreja Católica pelo Brasil e pelo mundo que defendem isso como um direito natural dado por Deus, de se preservar e de defender a sua vida. De mais a mais, esses episódios, embora absolutamente lamentáveis, eles dão conta muito mais de falhas, né? E que são pingos fora da curva. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, eu tenho várias pessoas que muitas vezes chegam e dizem, olha o que acontece nos Estados Unidos, aconteceu isso, como aconteceu no Brasil. Infelizmente, o episódio de Suzano não é o primeiro, nem no Brasil. Só que aí você... Conclua, por gentileza, que o meu tempo já era. Concluindo, então, você pega, são episódios pontuais. Agora, se você pega, por exemplo, a criminalidade norte-americana, homicídio por 100 mil habitantes, ela é infinitamente, a taxa infinitamente mais baixa do que a do Brasil. Muito obrigado. Eu sei que o tema exigiria aqui 3 programas para a gente falar sobre tudo isso, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que te agradeço. Um abraço grande, fiquem com Deus. Gazeta Entrevista volta com Moisés Diniz logo depois do intervalo. Até lá.